Quem vê, quer ver. A ciência mudou o mundo. A tecnologia deu-lhe novas perspectivas. Juntas, ciência e tecnologia são a solução para as mais diversas questões da humanidade. E é exatamente sobre elas que trata o República do Saber. Durante as próximas emissões, junte-se a nós na descoberta da melhor investigação que se faz em Portugal. Na emissão de hoje, olhamos para o céu e para os mistérios da galáxia. O planeta vermelho é um dos planetas que mais curiosidade tem despertado. E a hipótese de existir vida em Marte é, desde há muito, uma das maiores interrogações dos cientistas. Um estudo desenvolvido por investigadores do Instituto Geofísico da FCTUC vem agora demonstrar que há condições para a existência de vida em alguns locais de Marte. O que me fascina mais no estudo sobre Marte é ser um planeta que está ao mesmo tempo tão longe e tão perto, não é? Olhamos para o espaço e vemos Marte, tal como vemos a Lua. A Lua já se lá foi e voltar-se-á lá. Marte nunca se foi. Talvez uma das coisas que me fascina mais em Marte seja mesmo essa questão de poder ir lá um geólogo humano a Marte. É uma esperança que eu tenho ainda durante a minha vida de poder ver na televisão uma viagem de geólogos humanos a Marte. Neste momento estão em Marte 2 geólogos, mas estão a voos. Olá, eu chamo-me Ivo Alves, sou geólogo, sou professor de Geologia na Universidade de Coimbra e sou diretor do Instituto Geofísico. Houve uma missão, 2001 Mars Odyssey, que levava a bordo um contador de radiações e que se destinava a avaliar um ambiente de radiação em torno de Marte para o caso de um dia ir, por exemplo, numa missão tripulada e saber como é que, à volta de Marte, que radiações é que chegam. Marte não tem um campo magnético interno como tem a Terra. Se levarmos uma bússola para Marte, ela não aponta para o norte nem para o sul. Apontará para estes sítios magnetizados, que são rochas que solidificaram quando Marte tinha ainda um campo magnético. Imaginamos que há 3.500 milhões de anos, 4.000 milhões de anos. Nesta imagem vê-se bem que o hemisfério sul é mais azul que o hemisfério norte. No hemisfério sul houve menor incidência de radiação do que no hemisfério norte. Se houver vida, onde é que existirá? Nos sítios que estão protegidos da radiação, nos sítios onde há água e nos sítios onde as temperaturas são mais altas, seguramente. Temperaturas semelhantes à que estamos a sentir agora. No verão, ao meio-dia, mas sítios onde pode existir eventualmente água líquida e temos informações mais ou menos seguras de que poderá, por vezes, no subsolo haver alguma água líquida em Marte. São os sítios onde haverá maior probabilidade de existirem formas de vida rudimentar. Protozoários, de seres unicelulares, mas que tiveram que evoluir o suficiente para conseguirem sobreviver a estas condições tão desagradáveis. Há uma grande quantidade de água, sabemos que há uma grande quantidade de água, mas está gelada, está parada. Ainda que haja alguma vida neste momento, deve estar demasiado ocupada a sobreviver numas condições tão difíceis. Muito se especula sobre os outros planetas do Sistema Solar, as suas condições geológicas e até que ponto serão nossos semelhantes. E foi exatamente numa análise de semelhanças e comparações que a equipa do Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra partiu rumo ao Ártico com o objetivo de estudar Marte. Nós sabemos que há uma série de organismos que vivem em ambientes extremos, vivem em placas, em fossas abissais, vivem sem luz, temperaturas muito extremas ou muito frias, que é o caso de uns camarões que se descobriram recentemente na Antártida. Se na Terra, que é uma descoberta relativamente recente, há esse tipo de seres vivos, e sendo o Marte um planeta muito semelhante ao nosso, pois a pesquisar vida vai-se pesquisar em Marte. Eu sou Teresa Barata, pertenço ao grupo de Ciências Planetárias de Centro de Geofísica da Universidade de Coimbra. O nosso objetivo é reconhecer estruturas geológicas, fazendo o paralelismo com a Terra, porque não podemos ir a esses planetas, mas podemos estudá-los aqui na Terra. E partindo do princípio que encontramos as mesmas estruturas nas outras superfícies planetárias, é de supor que os princípios geológicos, e não só, sejam os mesmos. Houve uma evolução de imagens, e neste momento temos imagens de Marte da ordem dos 25 centímetros. Temos um detalhe de 25 centímetros.
Portanto, nós quando começamos a pesquisar as imagens, começamos a detectar estruturas que sabemos à partida que também há na Terra. Portanto, os solos gelados estão sujeitos a ciclos de gelo e de gelo, chamado permafrost, formam um tipo de estruturas diferentes, formam terrenos em basquetebol, que são assim designados, madeboides, terrenos poligonais semelhantes a estes polígonos que estamos aqui a ver no chão. Nós resolvemos ir analisar os terrenos, fomos ao campo, fizemos a recolha da dimensão dos polígonos, do número de lados, como é que são as cunhas, qual o tipo de estruturas. Já fizemos análises por raio-x e agora vamos fazer granulometria. Fizemos uma colheita de solos que nos permite inferir qual o tipo de solo, a composição argilosa, o tipo de minerais, todos os aspectos geológicos que depois nos vão permitir questionar se em Marte será assim que as coisas se passam. Vimos que havia zonas que nós pensávamos que poderíamos ir mais a norte no arquipélago, mas eram muito inóspitas para nós e era muito difícil de aceder a elas, portanto tivemos que abandonar essas zonas e restringimos a nossa área de estudo a um vale em que fizemos a primeira colheita de solos e agora houve uma segunda campanha de campo e Coimbra fará em princípio as análises químicas. Dentro deste projeto temos vindo a publicar artigos, mas isto quer dizer, tem que continuar, não se pode parar aqui porque há ainda alguns mistérios sobre a origem do sistema solar, compreender como é que evoluiu, compreender como é que apareceu a vida na Terra e também perceber um bocado como vamos evoluir em termos de planeta, em termos de ambiente, efeito de estufa, portanto, daí ser interessante todo o conhecimento geológico destes planetas. Sabia que o primeiro doutorando em Geologia de Marte é português? Chama-se David Vaz e hoje vamos conhecê-lo. Como é que é isso de ser a primeira pessoa em Portugal com doutoramento em Marte? É uma satisfação ser a primeira pessoa, mas revela, por um lado, muito que falta fazer em Portugal para seguirmos em frente na área das ciências planetárias. É verdade que há dunas em Marte e que elas se mexem? Bom, sim, isso foi algo que temos vindo a descobrir recentemente e, de facto, as dunas em Marte deslocam-se. E será que um dia poderei lá ir? Claro que podes. Hoje em dia, possivelmente, é já tecnicamente possível fazê-lo. Será apenas uma questão de vontade. Eu ouvi dizer que há extraterrestres em Marte e que são verdes. A ver, não serão homenzinhos verdes, mas é possível que existam bactérias, como fósseis, e que resta-nos ir lá e descobri-las. Pensar que o fenómeno natural que hoje conhecemos como efeito de estufa ocorreu no distante período Jurássico é, no mínimo, surpreendente. Mas foi esta a conclusão de uma equipa de cientistas da FCTUC e da Universidade de Oxford. A nossa ideia foi demonstrar que Peniche tem uma resposta geoquímica que nos pode ajudar a interpretar o que aconteceu na realidade no planeta Terra. O meu nome é Luís Vítor Duarte, minha área de investigação tem a ver com a geologia sedimentar, a área da estratigrafia, e tenho concentrado a minha investigação nos estudos das séries do Jurássico, não só em Portugal, como em Marrocos e em Espanha. Houve uma modificação drástica no ciclo de dióxido de carbono. E pela primeira vez, através deste estudo, nós demonstramos que estas evidências não se circunscreveram apenas ao ambiente marinho, mas que se ampliaram para a atmosfera. E esse é realmente o grande resultado científico do nosso trabalho. É um marco da base do Jurássico Inferior, entre os 200 e os 175 milhões de anos. Toda esta franja do Jurássico está bem desenvolvida aqui na parte ocidental da Europa. O intuito é, muitas vezes, estabelecer comparações entre diversos locais mais ou menos distintos. Para melhor entenderem esta linguagem, tem a ver com os calcários. E estes calcários que eu estudo formaram-se em ambiente marinho. No começo do Jurássico, antes daquilo que temos hoje como o Oceano Atlântico, formou-se aqui na nossa zona costeira, aquilo que nós designamos por mar epicontinental, uma série de rochas sedimentares, carbonatadas, de origem marinha. Sabemos isso porque temos registros paleontológicos de invertebrados marinhos.
Convém lembrar que Peniche, na Idade Média, era uma ilha. Desde a Idade Média até à atualidade, criou-se todo um cordão de areia que veio unir o continente àquela massa rochosa. E em Peniche nós temos toda uma sucessão sedimentar contínua. Este conjunto de características leva a que Peniche tenha o melhor registro do Jurássico Inferior para este intervalo de tempo. E depois tem, no que diz respeito a um dos eventos globais que marca a história da Terra, que é um evento global ocorrido à volta dos 183 milhões de anos, tem um registro de excelência. Recuperamos pequenos fragmentos de sedimento carbonatado. Esta análise foi feita em cerca de 40 metros, portanto imagine-se, 40 metros de espessura por 2 centímetros dá um quantitativo final de cerca de 2.000 amostras. E estas 2.000 amostras foram estudadas do ponto de vista geoquímico. E que numa sucessão sedimentar como aquela que nós fizemos, qualquer variabilidade da gruta, ela vai nos indicar interferência nos diversos sistemas terrestres. É possível demonstrar, através do registro geológico, sem o homem, o planeta Terra sofreu imensas modificações. A exploração de urânio foi uma atividade rentável em Portugal. Devido a mudanças drásticas na economia, o final do século XX ficou marcado com o seu desaparecimento. No entanto, na Universidade de Coimbra, não esmoreceu a curiosidade de explorar o assunto. E em 1996, contra todas as expectativas, nasceu o Laboratório de Radioatividade Natural. A exploração do urânio em Portugal decorreu durante praticamente 100 anos. E, ao fim de 100 anos, logicamente, tínhamos muito know-how acumulado, só que por vicissitudes várias, toda essa componente estava em vias de desagregação. Digamos que, na meados da década de 90, ninguém queria jamais saber do urânio, até porque tinha ocorrido em 86, o grande acidente, o problema de Chernobyl, e nós resolvemos andar um pouco contra a corrente, que foi especializar-nos um pouco nestas questões da radioatividade natural na altura em que, efetivamente, as outras áreas de investigação estavam a deixar de fazer. O meu nome é Alcides Pereira, é responsável pelo Laboratório de Radioatividade Natural. O Laboratório de Radioatividade Natural tinha por objetivo o estudo da distribuição dos isótopos radioativos naturais aqui no nosso país. Mas era mais na avaliação dos possíveis impactos que a existência do urânio na natureza poderia ter na saúde das pessoas. Nós o que procuramos aqui é avaliar todo o sistema, desde a rocha, a transferência da rocha para os solos, dos solos para a água, para os próprios alimentos, para o ar. Temos aqui diferentes tipos de radiações. Também temos diferentes tipos de isótopos. Há um deles, pelas suas características, e por ser um gás, a partir do momento em que ele é formado, desde que tenha caminhos para onde possa circular, ele circula. Como é que nós ajudamos, de alguma forma, a potenciar o risco desse gás? O gás que se está a libertar naturalmente das rochas e que, em condições normais, ficaria na atmosfera. Nós, ao construirmos as casas sem as condições adequadas, nós vamos criar condições para que esse gás, então, possa acumular-se dentro desses espaços e nós, sem sabermos, podemos estar a respirar uma substância que, na base daquilo que nos dizem os estudos da medicina, da biologia, pode, efetivamente, gerar algumas perturbações no funcionamento do nosso sistema, em particular os pulmões, e ter um aumento significativo da probabilidade de vir a desenvolver uma doença do foro oncológico. São alguns milhares, são cerca de 10 mil os locais onde os valores de radiação são superiores àquilo que é normal, por vezes só com alguns metros quadrados, mas têm um potencial, efetivamente, de emissão de radiação extremamente elevado. Os calcários aqui da região de Coimbra, por exemplo, sabemos que são daqueles que têm menos concentrações. Um equipamento simples que mede uma das formas de radiação, onde nós podemos observar aquilo que é uma amostra típica aqui da zona das Beiras, que é um granito, e depois ver a intensidade emitida por um desses tipos de materiais, para terem uma ideia do que é que significa essa diferença entre aquilo que é o granito, que é o fundo natural, chamamos assim, e aquilo que é a anomalia. Nós temos legislação onde está definido um parâmetro de radão, para além de outros, onde efetivamente se exige para edifícios com determinadas características que esses estudos sejam feitos.
Um estudo feito há uns anos atrás foi exatamente num conjunto de escolas. A maioria das escolas estavam com valores perfeitamente dentro daquilo que nós consideramos de segurança. Outras estariam acima desses valores considerados de segurança nessa própria legislação. Muito se fala atualmente da poluição ambiental e dos problemas que lhe são inerentes. Vários estudos foram feitos, mas em Portugal foi desenvolvido um estudo pioneiro nesta matéria. Investigadores da FC-TUC utilizam como amostra folhas de loendro, um método mais simples e mais barato. As conclusões, essas, permitiram conhecer quais são os locais mais poluídos. Este método foi utilizado pela primeira vez em Portugal e chamamos-lhe o método de magnetismo ambiental. Muitas destas partículas que nós medimos têm origem quer na queima dos combustíveis fósseis, quer também no próprio desgaste dos travões e dos próprios pavimentos. O meu nome é Celeste Romualdo Gomes e eu sou professora auxiliar no Departamento de Ciências da Terra. Neste estudo nós utilizamos folhas de plantas como biocoletores. Portanto, na verdade, aquilo que nós medimos são as partículas, até porque a folha da planta em si acaba por ter um valor neutro, o que é muito bom. Nós usamos folhas de plátano, de tília e folhas de loendro, que é esta planta que está aqui atrás de mim. Com a vantagem das folhas de loendro podermos utilizá-las durante o ano inteiro. Quanto menor é o tamanho das partículas, maior a sua perigosidade. Na verdade, aquelas que nós pretendemos determinar incluem-se nas chamadas PM10, ou seja, nas partículas que têm diâmetro inferior a 10 micra e que, na verdade, são consideradas prejudiciais à saúde. É curioso pensar que nos últimos anos, por exemplo, tem havido a preocupação de muitas pessoas irem viver para fora de Coimbra, para os arredores de Coimbra, provavelmente procurando locais mais calmos e até, quem sabe, com menor poluição, mas na verdade o facto disso acontecer também tem feito com que aumente o tráfego automóvel e logo aumenta os níveis de poluição por partículas. Quando nós começámos a fazer este estudo, em 2002, nós verificámos que os locais onde havia obras, os níveis de poluição, os níveis de partículas eram muito elevados. Inicialmente nós não estávamos à espera que isso acontecesse. Quando se parte para desenvolver um estudo destes, a justificação é sempre o efeito nocivo que estas partículas têm, quer no ambiente de uma forma geral, quer na saúde e na saúde humana em particular. E já a seguir, neste República do Saber, uma investigação que foi elogiada pela NASA. Uma equipa de investigadores portugueses concluiu que a erupção de um vulcão submarino na região de Tonga deu origem à vida. Os cientistas mostram também as implicações deste facto na cadeia alimentar. Esteve em análise a erupção de um vulcão submarino na região de Tonga, chamado Home Reef. É um vulcão submarino a subaéreo, portanto oscila entre uma profundidade de cerca de 30 a 40 metros até à formação de ilhas efêmeras, rapidamente também se desagregam e, portanto, é uma erupção que reunia as condições ideais para se verificar tanto esta fertilização do oceano. O meu nome é Vasco Mantas, trabalho aqui no Laboratório de Detecção Remota e Sistemas de Informação Geográfica da Universidade de Coimbra. O que estamos a ver aqui na imagem é, na parte central, um aumento da concentração de fitoplâncton, portanto, organismos microscópicos, numa fase mais adiantada do chamado bloom de fitoplâncton e que foi causado pela erupção através da introdução dos nutrientes. Estamos a falar de organismos microscópicos, fotossintéticos, no entanto que, devido à sua concentração, podem ser vistos do espaço. Esta é uma, talvez, das imagens mais espetaculares de todo o conjunto que foi analisado, devido à quantidade de organismos presentes, visível por esta coloração de um azul mais claro e que, de facto, foi o pico da concentração de fitoplâncton. Estando na base da cadeia alimentar, vão alterar, ou poderão alterar, portanto, tudo o que está acima. Portanto, todos os peixes, todos os organismos que depois se alimentam destes organismos da base serão influenciados pela alteração da concentração. Pode, no fundo, fomentar o aumento da quantidade de organismos vivos
que se alimentam de um conjunto de nutrientes que são disponibilizados pelo vulcão. Não se vê, não se sente, não se cheira, mas, no entanto, ele está presente em muitos ambientes. Chama-se gás radão e vai ser hoje alvo de investigação no nosso espaço dedicado aos mais jovens. O saber é uma cena que me assiste. O que é o gás radão? O gás radão é um gás que tem esta curiosidade. A gente não o vê, não o sente, não se cheira, mas, no entanto, ele está presente em todos os ambientes. Cheiro-me que isso faz mal à saúde. Se nós, durante muitos anos, estivermos expostos ao gás, podemos vir ter problemas a nível celular nos nossos pulmões e poder daqui derivar uma doença complicada, no caso, por exemplo, do cancro do pulmão. E mesmo sendo um gás invisível, pode-se fazer um teste? Pode-se fazer com a maior das facilidades. Eu vou-lhes mostrar, se por acaso pretender uma análise de radão na sua casa, se contacta o laboratório, receberá através do laboratório isto que eu estou aqui a mostrar, este pequeno invólucro de alumínio, onde lá dentro está esta coisa tão complexa e tão complicada como isto. Este pequeno tubo tem lá dentro um pequeno filme que é sensível à radiação emitida por este gás radão. Quando isto chega à nossa casa, nós abrimos, retiramos isto, deixamos ficar sobre um móvel. Durante 2 meses, à volta disso, vai estar exposto ao radão que esteja desse ambiente. No final, isto volta novamente da mesma forma para o laboratório e podemos fazer a análise desse filme e indicar qual é a concentração de radão que tem no seu ambiente. Estas análises só são feitas no seu laboratório? Em Portugal podem ser feitas em mais do que um laboratório. O que nós fazemos em Coimbra, que não é possível fazer em mais laboratório nenhum em Portugal, é exatamente atuar a nível da prevenção. A fitorremediação é um processo natural em que determinadas plantas absorvem poluentes de solos ou rios. O próximo projeto identificou um grupo capaz de, em 24 horas, reduzir para metade a contaminação de urânio presente na água. Esta descoberta ajuda a solucionar um problema ambiental grave nas antigas zonas mineiras do nosso país. Inicialmente todo este trabalho começou por tentar encontrar plantas que conseguissem detectar a mineralização, portanto a contaminação natural. Antes disso tinha sido feito com terrestres para verificar se podia haver ou não indicação de determinado tipo de plantas terrestres para determinados metais e, portanto, isso conseguiu-se. E depois tentou-se passar para a parte dos rios e para as plantas aquáticas porque se sabia à partida que, em princípio, teriam uma melhor capacidade de absorver os metais que estivessem dissolvidos na água. João Pratas, sou professor auxiliar do Departamento de Ciências da Terra. Tem vantagens do ponto de vista de prospeção biogeoquímica para a detecção de contaminações naturais. Tem importância do ponto de vista do seu desenvolvimento e da sua aplicabilidade na descontaminação de águas ou de solos ou de escombreiras ou de zonas mineiras, portanto que possam estar bastante contaminadas. Se nós considerarmos zonas úmidas relativamente extensas, é evidente que se consegue fazer uma remoção de muitos dos contaminantes contidos na água. Em ambiente natural nós conseguimos detectar valores da ordem dos 2.000 mg por quilo de material seco. Em ambiente laboratorial já se conseguiu pôr essa planta a fazer uma concentração de cerca de 5.000 mg por quilo. Na segunda fase, e aquilo que se pretende fazer é fazer a reciclagem destes elementos. Já é um processo um bocado mais moroso, porque nós temos que verificar quais são as características, qual é o composto químico, temos que depois fazer determinados ensaios, tentar fazer a reciclagem desses materiais. Neste caso, o urânio, também trabalhamos com algumas outras espécies, no caso, de hiperacumuladoras de níquel, e o que nós tentamos fazer é tentar verificar até que ponto é que pode haver uma rentabilidade do processo para conseguir fazer uma cultura de plantas hiperacumuladoras de modo a que elas próprias possa ser o nosso biominério. É um método perfeitamente natural. No fundo, não estamos a inventar nada, nós estamos apenas a utilizar as capacidades que as plantas têm. Falámos de investigação na primeira pessoa e nas suas vantagens para um futuro sustentável. Se quiser saber mais sobre estas descobertas amigas do ambiente, siga-nos aqui na RTP2 e online no site do República do Saber.